Olá, meu quarto ano, bom dia! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estão com saudade da escola? A Prolaninha tá com saudade de vocês, tá bem? Recebo um abraço virtual, bem apertado, cheio de saudades em cada um de vocês, tá bom? Então, hoje nós iremos começar a nossa aula de História, tá bem? O nosso assunto de hoje é o governo geral, páginas 109 a 115, tá bem? Peguem aí os livros, por favor, para a gente começar a nossa aula, tá? Então, como a Pró falou, hoje nós iremos começar a nossa aula sobre o governo geral. E vamos lá, tá? Prestem atenção. Não sendo produtivo para a corte portuguesa, o regime das capitanias hereditárias seria modificado. Dom João III criou o regime do governo geral para reger e administrar toda a colônia, centralizando as ações e decisões. O governo geral deveria instalar-se na Bahia pela sua localização mediana entre as capitanias hereditárias. O governo geral passava a ser autoridade máxima na colônia e, por ordem real, todos os donatários deviam obedecer ao governo geral e colaborar com ele num processo da colonização. Então, não estava sendo produtivo para a corte portuguesa, o regime das capitanias hereditárias e modificou, Dom João III, ele criou esse regime do governo geral. Para quê? Para ele reger e administrar toda a colônia, E aí ele realizou, ações e decisões e todo mundo teria que obedecer, porque o governo geral ele passou a ser a autoridade máxima na colônia. Então, todos os donatários deveriam obedecer ao governo geral e colaborar nesse processo de colonização. Então, o governo geral deveria dar assistência às capitanias, cuidar da justiça e das finanças, defender os colonos, incentivar o cultivo da cana-de-açúcar, explorar o pau-brasil e procurar outras riquezas no interior do território. Então, o governo geral, ele passou a dar assistência aos donatários, não é isso? Dar uma assistência melhor, cuidar da justiça, das finanças, defender os colonos, incentivar o cultivo da cana-de-açúcar, explorar o pau-brasil e procurar outras riquezas do território. Então, esse era o dever do governo geral, E todos teriam que obedecer, porque o governo geral, como a Pró falou, ele passou a ser a autoridade máxima da colônia. Então, todos teriam que obedecer essas regrinhas, Essas regrinhas e ficou bom para todo mundo, Porque ele passou a dar assistência, aos donatários naquela época. Olha, gente, lembrando que naquela época incentivar a cultura da cana-de-açúcar continuava sendo a meta mais importante do governo português, já que nesse período o açúcar era um produto cuja venda dava muito lucro para Portugal. E a sede do governo geral ficou sendo em Salvador, na capitania da Bahia de Todos os Santos. O primeiro governo geral.
Tomé de Souza chegou ao Brasil em 1549, trazendo consigo, além de soldados, muitos colonos e padres jesuítas para catequizar nossos indígenas. Esses padres vieram sob a direção do padre Manuel de Nóbrega, que deu início à história da educação do Brasil. Ele criou o primeiro bispado do Brasil, tanto como o primeiro bispo Dom Pedro Fernandes Sardinha. No governo de Tomé de Souza, desenvolveu-se a cana-de-açúcar. Iniciou-se a criação de gado e fundou-se a cidade de Salvador, a primeira capital do Brasil. Seu governo também deu grande impulso à agricultura e introduziu a criação de gado no Nordeste. Em 1553, Tomé de Souza foi substituído por Duarte da Costa. Então, gente, o primeiro governo geral, Tomé de Souza, né? Foi com Tomé de Souza. Ele chegou no Brasil quando? Em 1549. E ele trouxe soldados, muitos colonos e padres jesuítas para catequizar os índios. Esses padres vieram sob a direção do padre Manuel da Nóbrega, que deu início à educação no Brasil. E no governo de Tomé de Souza, ele desenvolveu a cultura da cana-de-açúcar. Ele iniciou a criação de gado. E olha que coisa importante, ele fundou a cidade de Salvador, que foi a primeira capital do Brasil. Então, o primeiro governo, né, por Tomé de Souza, ele fundou, né, além de desenvolver a cana-de-açúcar, de iniciar a criação de gado no Nordeste, ele fundou a cidade de Salvador e ela foi a primeira capital do Brasil. Segundo o governo geral, Duarte da Costa foi o segundo governador-geral do Brasil, chegando em 1553 para substituir quem? Tomé de Souza. Ele governou de 1553 a 1558 e com ele vieram mais jesuítas, entre eles o padre José de Anchieta. Então, gente, Duarte ele foi o segundo governador, né? Foi o segundo governador geral do Brasil. Ele ficou de 1553 até 1558 e ele substituiu quem? Tomé de Souza. E quem veio com ele? Mais jesuítas, entre eles quem? O padre José de Anchieta, não é isso? Nesse período, os jesuítas Manuel da Nóbrega e José de Anchieta fundaram o Colégio de São Paulo, em 25 de janeiro de 1554, que deu origem à cidade de São Paulo. Então, no primeiro governo, teve deu início à história da educação. No segundo governo, já criou, né, já fundou o Colégio de São Paulo no dia 25 de janeiro, né? E quem foi que criou quem foi que fundou foi quem? Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, não é isso? Durante Duarte da Costa, ele não fez um bom governo. Por quê? Porque enfrentou sérios problemas criados pelo seu filho, Dom Álvaro da Costa. Por quê, gente? Porque o filho de Duarte da Costa, Dom Álvaro da Costa, ele apoiava os colonos que queriam escravizar os indígenas e o bispo, Dom Pedro Fernandes Sardinha, não permitia, apoiando os nativos. Quer dizer, o filho de Duarte da Costa, ele apoiava a escravização dos indígenas. Só que Dom Pedro Sardinha não permitia essa escravização. E aí, por essa razão,
Por esses desentendimentos entre Duarte da Costa e Dom Pedro Fernandes Sardinha, por conta do seu filho, né? Por conta do seu filho, o que é que aconteceu? O bispo foi chamado a Portugal, mas durante a viagem ocorreu um naufrágio. Tendo sobrevivido a esse naufrágio, o bispo se abrigou na costa alagoana, onde foi aprisionado e devorado pelos indígenas da tribo Caetés. Meu Deus do céu, gente. Mesmo após a morte de Dom Pedro Fernandes Sardinha, os indígenas não abandonaram a luta. Os Tamaiós, com medo da escravidão, decidiram lutar contra os portugueses e se aliaram-se aos franceses que em 1555 invadiram o Rio de Janeiro. Então vamos lá. O segundo governo geral, ele foi governado por Duarte da Costa. E não fez um bom governo. Por quê? Porque o filho de Duarte da Costa, ele apoiava a escravizar os indígenas. Só que Dom Pedro Fernandes Sardinha era contra essa escravização. E aí começaram os desentendimentos entre Duarte da Costa e de Dom Pedro Fernandes Sardinha, que era contra a escravização, né, dos indígenas. E aí o bispo Dom Pedro Fernandes, ele foi chamado a Portugal. Mas durante essa viagem ocorreu um naufrágio. Ele sobreviveu. E aí ele abrigou na costa alagoana e foi aprisionado e devorado pelos indígenas. Mas mesmo com a morte dele, de Dom Pedro Fernandes Sardinha, os indígenas não abandonaram a luta, eles continuaram brigando, né, para não serem escravizados. Só que os indígenas acabaram se aliaram, né, acabaram alinhando com os franceses e em 1555 invadiram o Rio de Janeiro. O terceiro governador-geral do Brasil foi quem? Mendes Sá, que chegou ao país em 1558 para substituir Duarte da Costa e governou entre 1558 a 1572. Então, quem foi o terceiro governador-geral, gente? Mendes Sá. Durante seu governo, ele solucionou vários problemas. Então, olha aí, esse terceiro governo, ele já veio com Mendes Sá, né? Ele já chegou com as soluções de vários problemas. Ele restabeleceu a paz entre os indígenas e os portugueses, com a ajuda de Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, ou seja, pôs o fim à Confederação dos Tamaiós, expulsou os franceses do Rio de Janeiro, que eles invadiram, não é isso? E em 1567 eles foram expulsos, com a ajuda de seu sobrinho Estácio de Sá, e desenvolveu a agricultura e a pecuária. Ainda assim, em seu governo, Mendes Sá fundou o Forte de São Sebastião e ao redor dele surgiu um povoado que deu origem à cidade do Rio de Janeiro. Mendes Sá governou até 1572, quando morreu. O governo geral passou então a ter duas sedes, uma no Rio de Janeiro e outra em Salvador. A divisão não deu certo e Salvador voltou a ser a única sede do governo geral, não é isso? Então, gente, Mendes Sá, né, graças a Deus, ele foi o terceiro governador e Mendes Sá já chegou solucionando o quê? Os problemas, né? Como, por exemplo, ele restabeleceu a paz entre os indígenas portugueses, ele expôs o fim da Confederação dos Tamaiós, ele expulsou os franceses do Rio de Janeiro. Então, o terceiro governo já chegou solucionando os problemas, né? Mendes Sá, graças a Deus, né? E aqui embaixo tem, você sabia? Na página 111. Com a criação do governo geral, ficou difícil para os franceses contrabandearem o pau-brasil e fundaram colônias.
e fundarem colônias. Mesmo assim, eles resolveram criar 2 colônias no Brasil. A primeira foi criada na Baía de Guanabara, na ilha de Sergipe, e foi dominada a França Antártica. Hoje chama-se Ilha de Villagagnon, em homenagem ao chefe da esquadra francesa invasora Nicolau Durante de Villagagnon. Eita, quase não sai. Então, meus amores, esse foi o nosso assunto de hoje. A Pro pede que vocês façam atividade das 112 a 105, tá bem? Qualquer dúvida, mandem mensagem para a Pro. Não fiquem com dúvidas, tá bem? Beijos!